Abra sua Bíblia, Isaías capítulo de número 6. Reavivados por uma visão. Esse é o tema da mensagem que eu quero conversar com você nessa noite. Isaías capítulo 6, versículos de 1 a 9. Assim está escrito na palavra do Senhor. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Reavivados por uma visão. O texto começa mostrando o momento que ele estava vivendo. No ano da morte do rei Uzias, nós não sabemos se o rei já havia morrido ou não. Isaías está dizendo que foi no ano da morte do rei Uzias. No ano da morte do rei Uzias, para a gente entender melhor a profundidade desse texto, a gente tem que compreender o momento que o profeta estava vivendo. Era um momento de crise internacional. O povo de Deus estava submetido a uma crise mundial. A Síria, o grande império que dominava aquele momento a geopolítica mundial, a Síria estava às portas de Judá, tentando entrar, tentando estabelecer um cerco, tentando destruir Judá. Então, no cenário internacional, uma crise estabelecida, medo, insegurança, como é que vai acontecer? Mas era também um momento de crise interna, um momento de crise nacional. Ainda no campo político, a morte de Uzias trouxe uma insegurança muito grande para o povo. Uzias foi um grande rei, reinou, se eu não me engano, por 52 anos. E foi um ótimo rei. E a sua morte trouxe uma insegurança muito grande para o povo. O que vai acontecer daqui para frente? Nós estamos vivendo agora uma transição de rei. A Rainha Elizabeth, que esteve no trono por 70 anos. Foi a rainha, se eu não me engano, mais longeva. 70 anos. Faleceu. Assume o seu filho. Com 76 anos, eu acho que ele tem agora, se eu não me engano. 73.
a insegurança, como que vai ser esse reinado, como ele vai dar continuidade ou não à política estabelecida por sua mãe, a relação institucional que a mãe desempenhou muito bem. Então veja, agora você transporta isso para o ano 750 antes de Cristo e tenta imaginar um cenário de insegurança internacional. Morre o rei que dava estabilidade para o povo e vai assumir alguém que agora ninguém sabe como é que vai ser. Um momento de insegurança. Ainda sobre a crise interna, no campo religioso, o povo perde o interesse pela palavra de Deus. Os profetas se desviam, os sacerdotes se desviam. Um momento complicadíssimo. No ano da morte do rei Uzias, nesse cenário de caos, Isaías procura respostas para a sua crise e para a crise do povo no templo. Por que no templo, irmãos? Porque a nossa tendência, quando a gente atravessa por crise, é esfriar. A nossa tendência é ficar longe do templo, perguntando: Deus, por que isso aconteceu? Deus, por que isso está vindo sobre a minha vida? Mas Isaías, no ano da morte do rei Uzias, em meio ao caos, Isaías entra no templo e busca respostas no templo. No caos, meu irmão, busque o Senhor. Quando a crise bater à sua porta, quando os dias maus baterem à sua porta, busque o Senhor e busque o Senhor no templo, busque o Senhor na igreja. Nós estamos saindo de um momento de crise, 2 anos de pandemia, ainda estamos vivendo alguns resquícios disso, mas nós estamos deixando um inverno, uma noite escura para trás, e um momento de muita insegurança. A igreja fecha, não fecha, como é que a gente faz? A economia acaba, não acaba, como vai ser? O meu conselho para você: busque a Deus e busque a Deus no templo. Isaías buscou o Senhor e teve uma visão. No ano da morte do rei Uzias, Isaías entra no templo e ele tem uma visão. E é sobre isso que eu quero conversar com você. A visão que Isaías teve reavivou o profeta. Por isso o tema da mensagem dessa noite: reavivados por uma visão. Primeira lição da noite: Isaías teve uma visão da glória de Deus. Ele entra no templo e ele mesmo diz: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Uma tradução diz: num exaltado trono. Isaías vê a glória do Senhor. Quando você menos espera, no tempo de crise, Deus se revela para você, Deus se mostra para você. É nos dias da aflição que você vai ter uma visão diferente de Deus. Veja, meus irmãos, não subestime o poder de uma visão, principalmente quando ela estiver alinhada com a vontade de Deus. Uma visão da parte de Deus pode transformar a sua vida, pode mudar radicalmente a sua história. Homens foram transformados pela visão que tiveram acerca de Deus. Diz as Escrituras que Paulo viu a caminho de Damasco uma luz, e aquela luz derrubou ele cai do cavalo, literalmente, ele cai do cavalo, e ali ele entende, ele tem o entendimento daquela visão, que ali está o Senhor. Às vezes, gente boa, Deus precisa derrubar a gente. Às vezes,
Deus precisa derrubar a gente do cavalo, porque a gente está achando que a gente está abafando, a gente está achando que a gente está seguro demais. E às vezes Deus precisa derrubar a gente, não para nos castigar, mas para que a gente possa ter uma visão ampliada acerca de Deus. Eliseu viu o que ninguém via, o cerco estabelecido sobre a nação também em guerra, todo mundo desesperado, seu servo apavorado, dizendo: ai, meu mestre, o que será de nós? Eliseu viu o que ninguém viu, e isso trouxe calma ao profeta. Deixa eu dizer algo para você, gente boa. Ande com pessoas que têm uma visão espiritual bíblica, e isso vai acalmar o seu coração. Eliseu viu os anjos acampados ao redor. O número daqueles que estavam com o profeta era muito maior e mais fortes do que aqueles que estavam contra o profeta. Ande com quem tem visão de Deus, ande com quem tem uma visão alinhada às escrituras acerca de Deus. Isso vai acalmar seu coração em dias de luta, isso vai acalmar você em dias de adversidade. Você estará seguro, aleluia. Nunca subestime o poder de uma visão. Diante do cenário que a gente está vivendo, nós precisamos de uma visão mais ampla sobre Deus. Presta atenção aqui, gente. Nós precisamos de uma visão mais ampla sobre Deus. O que Isaías vê? Isaías vê Deus. Mas não é só isso que Isaías vê. Isaías vê Deus no trono. Você perdeu a chance enorme de dar um glória a Deus, de tremer as paredes deste lugar. Entenda o que eu quero dizer para você. Isaías vê Deus assentado no trono. O que isso significa? Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o governo da situação, Deus não deixou de governar as coisas. O rei morreu, mas o rei dos reis está vivo. Às vezes você passa por situações e você pergunta: Deus, onde o Senhor está? Aliás, eu tenho um livro com esse título, não fui eu que escrevi, infelizmente, mas alguém escreveu um livro com esse título: Deus, onde tu estás? E a resposta continua sendo a mesma que Isaías teve quando ele entra no templo: Deus está no trono. Deus está no trono. O mundo, gente, é passageiro. Os reinos sobem, os reinos descem, os reis passam, por mais longevos que eles sejam, mas o Rei dos Reis é eterno e o seu governo nunca terá fim. Ele é Jesus Cristo de Nazaré. Ei, na crise, a gente precisa de uma visão mais bíblica sobre Deus, sobre a sua soberania. Onde está o Renato? Nós precisamos de uma visão mais bíblica sobre o amor de Deus. Ele me atrai, Ele me envolve, Ele me acalma, Ele me sustenta. Fui atraído por este amor, irmãos. Não fui atraído por causa da dor, não. Eu fui atraído por causa do amor de Deus. A dor foi uma ferramenta que Deus usou para revelar o seu amor por mim. O quanto Ele já me amou quando eu nem sequer conhecia, quando eu nem sequer andava com Ele, quando eu nem sequer pensava nele, e Ele já me amava, Ele já pensava, os seus planos sobre a minha vida já estavam estabelecidos. Ele sabia o que queria para mim, e a sua vontade é infinitamente melhor do que a minha. Isaac Newton disse certa vez: eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes.
Você precisa se permitir ser elevado da posição em que você está. Talvez você não está encontrando solução para o seu problema, porque você está olhando a partir de uma perspectiva muito baixa, muito rasa, muito pequena. Deus quer levantar você até regiões mais altas. Será que eu posso ouvir um glória a Deus? A igreja pode me ajudar a pregar? Deus quer colocar você em regiões mais altas, onde a sua visão é diferenciada, ela é mais ampla. Você não enxerga somente até ali, você vai enxergar até onde a sua visão alcançar o horizonte. Deus quer levantar você. Isaías não teve apenas uma visão de Deus que mudou a sua vida. Segundo lugar, Isaías teve uma visão de si mesmo. Isaías vê a si mesmo e ele diz: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Veja, meus irmãos, Deus se revela para Isaías, mas Deus também revela Isaías para o próprio Isaías. Quanto mais próximo de Deus nós já chegamos, mais nós descobrimos quem nós somos. E é aí que a gente tem medo, né, gente boa? Fala sério. É aí que a gente começa a deixar o glória a Deus e dizer ai, 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 porque Deus vai mostrando quem a gente é. Ô gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. O diabo jamais irá mostrar quem você é, porque ele trabalha com duas coisas. O diabo trabalha com a ilusão e a distorção. Repita comigo: ilusão e distorção. Ele faz com que você olhe para você mesmo sob uma perspectiva diferente. Então você tem a ilusão acerca de você. O diabo trabalha com você, fazendo você olhar para você mesmo e não ver quem você de fato é. Enquanto nós estamos distantes de Deus, o diabo olha e ele diz: eu vou iludir ele. Então, distante de Deus, eu vou fazer ele ter uma visão equivocada. Ele vai olhar para si mesmo e ele vai achar e vai ver que ele é bom. Então, quanto mais distantes de Deus nós estamos, melhores nós nos achamos. E a gente conversa com as pessoas na rua e as pessoas dizem: eu não sou uma pessoa ruim, eu até sou uma pessoa boa. Eu pago meus impostos, eu trabalho, eu faço isso, eu faço aquilo. Veja, o que o diabo está fazendo quando você está distante de Deus? Iludindo você, mascarando você, maquiando a sua verdadeira identidade, para que você não descubra quem você de fato é. Qual é o segredo das mulheres quando elas se arrumam para esconder a sua idade? Aleluia! O que elas fazem? Passa o quê? Passa uma maquiagem, passa aquela base, passa um pozinho, faz não sei o que e tal. Aí ela olha e diz: uau, tô diferente. O que o diabo faz quando nós estamos diante de Deus? Ele embeleza você, ele maqueia você, mas no fundo isso tudo é apenas uma estratégia para esconder quem nós de fato somos. Ei, acredita em mim, isso é muito pior do que você imagina. Porque eu sei, porque eu sou muito pior do que vocês imaginam. Eu sei e Deus sabe o potencial para a maldade que eu tenho. E você sabe, por mais bonitinho que você queira aparecer, usar essas roupas bonitinhas que você usa, você sabe o potencial de maldade que habita dentro de você. Posso ouvir a verdade?
Hashtag tamo junto, aleluia. Somos nozes. Então o que ele faz? Ele maqueia, ele ilude você, para que você não veja quem você é, porque não vendo quem você é, você não se vê necessitado de Deus. Quando você decide se aproximar de Deus, aí ele muda o jogo, ele já não trabalha mais com a ilusão, porque caiu a máscara, a maquiagem foi tirada, você descobriu quem você de fato é. Então agora ele trabalha com a distorção. Então agora ele vem mostrar para você o seguinte: você não é digno, você não é merecedor, você é muito mais pecador do que você vê no seu rosto. E aí ele começa a lançar os nossos pecados em rosto, ele começa a lançar coisas dentro de nós, para fazer com que a imagem de Deus em nós seja distorcida. Mas ei, deixa eu falar uma coisa para você: Deus vem restaurar a verdadeira imagem de quem nós de fato somos. Nós somos pior do que imaginamos, mas somos filhos, somos amados, somos herdeiros. É pela graça de Deus, fomos feitos filhos de Deus. Nós somos filhos amados pela graça, herdeiros pela justiça de Cristo, vasos de honra pela misericórdia de Deus. Eu estou conversando com gente que nessa noite precisa entender que você foi escolhido não para ser um vaso de desonra, mas para ser um vaso de honra, escolhido por Deus, não porque você é bom, mas porque a misericórdia dele dura para sempre. Ele te escolheu. Isaías vê Deus, mas Isaías também vê quem Ele é. Dias ruins são bons, dias ruins são maravilhosos, irmãos, acredite em mim. Por mais paradoxal que seja, Deus usa os dias ruins para mostrar o que a gente precisa mudar. Aleluia, sério. Sábado, sexta para sábado, a Sé teve uma crise. Aí a gente chegou lá na casa, perguntou para ela: o que foi? Não, porque amanhã é sábado. Sábado anterior ela me derrubou da moto, nós caímos de moto. Não vou falar que você me derrubou não, desculpa, amor. Sábado passado nós caímos da moto. Sábado anterior o carro bateu e ela pensou: o que vai acontecer sábado agora? Não aconteceu nada. Aleluia. Dias ruins são bons, porque eles mostram que a gente tem que mudar, eles mostram que nós precisamos buscar a Deus. Dias ruins são bons. Eles mostram que a gente tem que se aproximar de Deus e confessar os nossos pecados, nos arrependermos e buscarmos perdão. Max Lucado escreveu: a confissão não é dizer aquilo que Deus não sabe, porque isso é impossível. Deus sabe tudo a nosso respeito. A confissão não é se lamentar ou reclamar dos seus próprios erros. Isso é murmuração. Não adianta nada reclamar, nem ficar lamentando aquilo que já passou. A confissão não é culpar o próximo e apontar o dedo para a pessoa como sendo culpado. Não, a confissão é acreditar na bondade de Deus. A confissão é você acreditar na bondade de Deus, e isso é graça. Isaías vê Deus. Isaías tem uma visão acerca de si mesmo. E perceba que a visão que Isaías tem acerca de si não leva ele a se esconder, leva ele a confiar na graça e na misericórdia de Deus. Deus nos conhece,
e conhece o que gostaríamos de esconder. Você não precisa levantar a mão não, mas confessa aí que pecado confessado é pecado perdoado. Fala para Ele: Deus, você sabe que eu queria esconder algumas coisas do Senhor, aleluia. Deus nos conhece, conhece aquilo que a gente gostaria de esconder. Por isso que confessar é você confiar na bondade, confiar na misericórdia, confiar no amor, confiar na graça, confiar no perdão. Meu conselho para você nessa noite: busque uma visão correta sobre Deus, mas tenha também uma visão correta sobre você mesmo. Uma visão que nos leve a confessar e confiar em Deus. Aleluia. Então veja, Isaías tem uma visão sobre Deus. Aquela visão mostra algo incrível. Deus está no controle de tudo, ainda que na terra esteja o caos, nos céus tudo está governado, dominado, controlado. Isaías tem uma visão acerca de si mesmo. Isaías percebe o seu pecado, percebe o pecado do seu povo, e isso leva Isaías a se arrepender e confiar na graça e no amor de Deus. Mas por fim, já estou terminando, Isaías tem uma visão do seu chamado, ou seja, do que ele foi escolhido para fazer. Isaías foi levantado por Deus para servir a sua nação. E eu estou falando para homens e para mulheres, para jovens que precisam entender nessa noite: você tem um chamado de Deus. Você nasceu com um propósito de Deus. Você foi chamado, antes de ser chamado para fazer alguma coisa, você foi chamado para servir a alguém. Nós fomos chamados para servir a Deus. A palavra de Deus diz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Pergunta o Senhor. E a resposta do profeta é: Senhor, envia-me a mim. Eu sei quem eu sou, mas eu sei também quem tu és. E se eu achei graça diante do Senhor, envia-me a mim. É essa visão do chamado que enche o coração do profeta de esperança. É ter essa visão de que Deus está no governo. É ter essa visão de que as coisas, ainda que aparentemente estejam no caos, na verdade elas estão sob o controle de Deus. É ter essa visão de que existe um propósito maior. O caos não é o fim. Deixa eu dizer algo para você: a crise no seu casamento não é o fim. Da crise, Deus vai fazer nascer algo muito melhor. A volta que o seu filho foi dar no mundo não é o fim. Ele vai voltar, e quando ele voltar, a glória de Deus irá se manifestar sobre ele. Essa crise financeira que veio sobre você, preciso declarar essa palavra nessa noite: essa crise financeira que veio sobre você não é o fim. Deus irá fazer nascer algo muito maravilhoso e muito mais lindo a partir do caos que se estabeleceu na sua vida. Tem alguém que recebe essa palavra e pode dar um glória a Deus? Veja, irmãos, o caos não é o fim, ele é um meio. Ele é um meio que Deus usou para mostrar quem Ele é. Eu conheci Deus em meio ao caos. A pessoa mais importante da minha vida naquela época junta 2 pares de meia, sai da casa, vai morar no fundo de uma cafeeira, deixa uma família, uma esposa e 6 filhos para trás.
E eu olho aquela situação, digo, e agora o que vai ser da gente? Olho para aquela mulher, é minha mãe, deitada no chão, chorando e implorando para que o marido, o único homem da sua vida, não saia por aquelas portas. Aquilo que parecia ser o caos foi apenas um meio onde Deus se revelou para mim e me revelou quem eu fui chamado para ser. Deus usou para revelar o propósito dele na minha vida. Eu queria ser contador, gente boa. Desde pequeno eu falava para o meu avô, não sei por que essa profissão, mas eu dizia para o meu avô: vô, quando eu crescer eu quero ser contador, quero trabalhar no escritório. Eu achava aquilo o máximo, gente. Cadê o menino? Cadê o Rafa? Está aí. Eu achava aquilo, Rafa, o ápice da minha vida, sentar numa mesa, pegar contabilidade, fazer aquilo. Eu achava aquilo legal. Deus falou: você não vai fazer contabilidade, você vai cuidar de pessoas. Para mim aquilo era o fim, dona Neuza, seu Pedro, porque eu nunca fui muito dado com pessoas. Coisa de contador, só contador vai entender. O caos não é o fim, o caos é o meio. É o meio que Deus usou para mostrar quem eu nasci para ser. É o meio que Deus usou para ativar o meu chamado, o meu ministério. Isaías foi escolhido para ser um dos maiores profetas da nação, e até hoje a gente fala da vida deste homem. Hoje, gente, presta atenção em mim, eu estou terminando, queria chamar o ministério de louvor. Hoje eu estou falando para pessoas que irão muito mais longe do que nós, e quero pedir para vocês, se vocês puderem cantar aquela canção, Renato, que você cantou, a última música ali. Hoje eu estou falando para pessoas que irão muito mais longe do que nós, aleluia. Pessoas que estão sendo levantadas para ir às nações. Tem alguém que recebe essa palavra, esse decreto nessa noite? Pessoas que Deus está levantando para ocuparem lugares estratégicos em repartições públicas. Pessoas que Deus está levantando para ocuparem posições estratégicas junto aos empresários. Deus está enviando você para o mercado de trabalho, para que você sirva a Ele neste ambiente. Alguém recebe essa palavra nessa noite? Pode dar um glória a Deus. Deus está colocando você como referência no meio empresarial, para que você sirva a Ele, sirva a Deus. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E a resposta minha nessa noite: eis-me aqui, Senhor. Será que você pode falar a mesma coisa? Eis-me aqui. Será que como igreja nós podemos dizer: eis-nos aqui, Senhor? Você pode se colocar em pé por um minuto? De uma maneira bem prática. 3 aplicações para a nossa semana. Diante de tudo que foi exposto até aqui, presta atenção aqui. Diante de tudo que eu falei nessa noite, 3 aplicações. Primeira, olhe para Jesus. Para de olhar para a crise. Para de olhar o problema. Olhe para Jesus, busque uma visão bíblica alinhada com os ensinos de Jesus. Deixe Ele levantar você até lugares mais altos, para que você tenha uma visão mais ampla sobre quem é Deus e onde Ele está. Ele está assentado em um alto e sublime trono. Ele está governando todas as coisas. Em segundo lugar, diante de tudo que eu coloquei nessa noite, mude aquilo que você pode mudar. Tem coisas na sua vida que depende só você. Depende só de você. Eu me lembro que o meu sogro contou uma história de uma mulher que chegou certa vez para ele. Essa mulher fumava e ela dizia: me ajuda a parar de fumar.
ela foi até o meu sogro e disse: Paulinho, me ajuda a parar de fumar. Meu sogro, muito sábio, naquela ocasião ele foi muito usado por Deus. Ele disse: olha, eu posso levar o cavalo, a gente pode levar até o rio, mas beber água depende só dele. Tem coisas que dependem só de você. Não está na mão de Deus mudar, não está na mão de Deus deixar, não está na mão de Deus jogar fora, não está na mão de Deus sair de determinados ambientes. Mude aquilo que depende exclusivamente de você, e aquilo que não depende de você somente, confie